Vamos iniciar. Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo, sentindo as energias que vêm de nossos mentores. Vamos sentindo a presença de nosso mentor individual, respirando calmamente, profundamente. Alex, seu microfone está desligado. Agora sim. Então vamos nesse momento, elevando os nossos pensamentos, buscando sintonia com os nossos mentores, nosso mentor individual. Vamos acalmando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Desta forma, facilitando a nossa conexão com o mundo espiritual. Vamos pedindo a presença das equipes de higienização e de segurança que durante toda a semana vem trabalhando arduamente na manutenção da harmonia e da proteção de nossos lares, contando com a nossa colaboração. Contamos com o auxílio das equipes de proteção, que nos envolvem em muito amor, proteção, segurança, que possamos estar atentos para esse auxílio que recebemos de nossos mentores. Vamos também buscando ligação com as equipes, com as fraternidades do espaço, em especial aquelas que estão mais ligadas conosco. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Elevamos os pensamentos até a esfera de Ismael, governador espiritual de nossa pátria, a quem agradecemos a oportunidade do nosso reencarne neste país. Que possamos estar atentos, para que possamos auxiliar Ismael e seus prepostos na transformação de nossa pátria. Elevamos os pensamentos até Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual. Depositamos em seus pés ainda as nossas dúvidas, nossos medos.
nossas angústias, e nossa mãezinha com seu amor maternal nos enche de paz, alegria e esperança. E levamos os pensamentos até Jesus, nosso Mestre, que agradecemos também por ter vindo até nós trazer-nos o Evangelho. Que possamos, por nossa parte, como seguidores do Cristo, espalhar a boa nova por onde formos. E, se necessário, utilizarmos as palavras. E levamos os pensamentos agora até o nosso Pai Criador, que está em toda parte, está dentro de cada um de nós. Agradecemos, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que ainda iremos realizar. Pedimos a Ti, Pai, que nos envolva a todos em Suas bênçãos de amor e paz. Envolva também aqueles que não puderam estar aqui conosco hoje. Pedimos permissão para iniciarmos a aula desta noite com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, espero que todos estejam bem. Eu vou ler um trechinho do livro Seara dos Médiuns. O capítulo é Obsessão e Jesus. Deixa eu pôr a luz aqui que a visão está ruim. Cristãos eminentes, em variadas escolas do Evangelho, asseveram na atualidade que o problema da obsessão teria nascido no oculto da mediunidade à luz da doutrina espírita. Quando a doutrina espírita é o recurso para a supressão do flagelo. Malham médiuns, fazem sarcasmos, condenam a psicopatia, a psicoterapia em favor dos desencarnados, sofredores, e por vezes atingem o disparate de afirmar que a prática mediúnica estabelece a loucura. Esquecem-se, no entanto, de que a vida de Jesus na Terra foi uma batalha constante e silenciosa contra obsessões, obsediados e obsessores. O combate começa no alvorecer do apostolado divino. Depois da resplandecente consagração na manjedoura, o mestre encontra o primeiro grande obsediado na pessoa de Herodes, que decreta a matança de pequeninos com o objetivo de aniquilá-lo. Mais tarde, João Batista, o companheiro de eleição que vem ao mundo secundar-lhe a obra sublime, sucumbe degolado em plena conspiração de agentes da sombra. Obsessores cruéis não vacilam em procurá-lo nas orações do deserto, verificando-lhe os valores do sentimento. A cada passo surpreende espíritos infelizes senhoreando médiuns desnorteados.
O testemunho dos apóstolos é sobejamente inequívoco. Relata Mateus que os obsediados gerazenos chegavam a ser ferozes. Refere-se Marcos ao obsediado de Cafarnaum, de quem desventurado obsessor se retira clamando contra o Senhor em grandes vozes. Narra Lucas o episódio em que Jesus realiza a cura de um jovem lunático, do qual se afasta o perseguidor invisível logo após arrojar o doente ao chão. Em convulsões epileptoides, e reporta-se João a israelitas positivamente obsediados que apedrejam o Cristo sem motivo na chamada festa da dedicação. Entre os que lhe comungam a estrada surgem obsessões e psicoses diversas. Maria de Magdala, que se faria a mensageira da ressurreição, fora vítima de entidades perversas. Pedro sofria de obsessões periódicas. Judas era enceguecido em obsessão fulminante. Caifás mostrava-se paranoico. Pilatos tinha crises de medo. No dia da crucificação, vemos o Senhor rodeado por obsessões de todos os tipos, a ponto de ser considerado pela multidão inferior a Barrabás, malfeitor e obsesso vulgar. E por último, como se quisesse deliberadamente legar-nos preciosa lição de caridade para com os alienados mentais, declarados ou não, que enxameiam no mundo, o divino amigo prefere partir da terra na intimidade de dois ladrões, que a ciência de hoje classificaria por cleptomaníacos pertinazes. À vista disso, ante os escarnecedores de todos os tempos, eduquemos a mediunidade na doutrina espírita, porque só a doutrina espírita luz bastante forte, em nome do Senhor, para clarear a razão quando a mente se transvia desgovernada sob o fascínio das trevas. Seara dos Médiuns. Essa mensagem foi recebida em uma reunião com Chico no dia 4/3/1960. E vejam que interessante, né? Vamos iniciar aqui os nossos slides. Eu trouxe esse tema, tá, para a gente reforçar um pouco a aula passada. Então, o que são obsessões? Qual a definição de obsessão? Ação pela qual espíritos inferiores influenciam maleficamente os encarnados. Fases da obsessão. Peraí, passou. Natureza. As obsessões podem ser kármico, dívidas do passado, afinidade,
paixões e vícios, emocional, familiares e amigos e mediunidade. Kármico é quando um obsessor ele vem atrás de nós por questões de vidas anteriores. Por que chama kármico? Porque nós temos uma dívida e ele vem cobrar. Então é permitido. Afinidade é quando o espírito é semelhante àqueles que a gente viu no vídeo, né? Vem em nós por causa de atitudes que eles gostam. Pode ser vícios, né? E pode ser as paixões, que é bebida, bares, festas, sexo. Então, todo tipo de conduta que não é socialmente boa, eles se aproveitam de nós, né? Então, nos usam para estar saciando as suas vontades. Emocional, familiares e amigos, quando um ente querido desencarna e fica próximo à família, né? Não aceita o desencarne e fica junto da família e às vezes começa a perturbá-los, né? Interferindo na vida deles. No filme André Luiz, né, que conta no livro também, né, o próprio André Luiz, quando retorna ao lar, encontra sua esposa casada, poderia ter se tornado um obsessor do lar também, mas ele rapidamente consegue se libertar. E obsessão por mediunidade. Tarefas que eu coloquei aqui é: se a gente trabalha mediunicamente, mas não tem responsabilidade com a mediunidade, esses que cobram. Vou citar o João de Deus, aquele Dr. Fritz de uns 20 anos atrás. Pessoas que cobravam, né, para usar a mediunidade acabam contraindo obsessores. Até mesmo dentro de casas espíritas que não prezam muito pela responsabilidade, pelo compromisso, comprometimento. Também pode-se ter obsessões. E quando a pessoa é médium e está afastado, né? Ou não busca a religiosidade. Isso vale para qualquer religião. Então a pessoa tem a mediunidade, assumiu o compromisso no mundo espiritual de reencarnar e ser médium, e ele, quando está aqui, recusa, rejeita. Então a sua mediunidade está, pode-se dizer vulgarmente aberta, né? É como se fosse um aparelho de TV aberto para qualquer sinal, e aí os espíritos se aproveitam. As fases da obsessão: fascinação, subjugação e possessão. Tá? Aí são dos níveis mais simples até os mais complicados. Fascinação é a ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium
perturbando-lhe o raciocínio. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Quiser fazer alguma pergunta. Então esse é o mais comum, a fascinação. Principalmente com médiuns orgulhosos. Subjugação. Domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade. Possessão. Imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Esses casos são bem mais complicados de se resolver, tá? Não chega a ser igual nos filmes, no Exorcista, aquelas coisas lá, mas muitas vezes se torna uma simbiose, né? Os dois espíritos comandam o mesmo corpo. Causas habituais: vingança, desejo do mal, orgulho do falso saber, leviandade, prevenções religiosas, paixões. Então são todas essas causas que eu mencionei naqueles 4 tópicos lá, né? Então, conforme nós vamos avançando os anos, trabalhando com desobsessão, a gente vai percebendo, né? Todo tipo de negatividade que o espírito sente em relação, que os espíritos sentem em relação às pessoas, e eles vão atacando, né? Ou absorvendo energias, se encostando na pessoa. Obsessão simples, essas são bem as mais comuns, né? Ação eventual dos espíritos sobre os encarnados. Espíritos sem real expressão de maldade. Então são espíritos comuns, como se fossem pessoas comuns que estão vagando pelo mundo, de repente encontra alguém que lhe responde aos estímulos. E ele acaba ficando próximo daquela pessoa, usando, envolvendo a pessoa para que ele também consiga atuar no mundo material. Sempre os espíritos que estão ligados ao sofrimento, à obsessão, são espíritos revoltados, né, com o desencarne. Não aceitam a condição, então simplesmente tentam sobreviver prejudicando outros, algumas vezes inconscientemente. Prevenção. Como nos prevenimos da obsessão? Conduta, pensamentos e sentimentos. Condutas é o que nós fazemos da nossa vida, como nós agimos no dia a dia, em nosso lar, trabalhos, estudos, na vida social, né? Porque não adianta eu estar aqui falando com vocês coisas bonitas e na vida fazer tudo errado, né? Ser corrupto, ser mentiroso, ser falso. Os pensamentos, ter pensamentos levianos, pensamentos maus, pensamentos viciosos, desejos que não são aquilo que eu não gostaria de fazer, mas tenho medo e vergonha, então eu controlo minhas ações, mas não controlo meus pensamentos. Sentimentos é buscar se manter equilibrado, né?
Tem pessoas que estão o tempo inteiro com raiva, o tempo inteiro de mau humor, né? Tem sentimentos de inveja o tempo todo, né? Ou com familiares ou com amigos, sentimentos de avareza, né? Egoístas, então também é porta aberta para a obsessão. Então nós temos que controlar também os sentimentos. Não é fácil, né? Mas precisamos nos esforçar, que é a reforma íntima, usar a caderneta, o caderno de temas. Tratamento. Já estamos com obsessão, já estamos com envolvimento. Então, primeiro passo são os passes, né, os tratamentos espirituais. O tratamento espiritual, ele começa a fazer o desligamento do espírito. Então o tratamento nos cria uma proteção que não permite que o espírito se ligue mais. Mas isso é nas primeiras 4 semanas, tá? Esses primeiros 4 ciclos de tratamento. Normalmente nós acabamos elevando um pouco o nosso padrão vibratório e o espírito acaba não nos encontrando, né? Porque ele fica numa dimensão diferente. Mas conforme vai passando esse período, né? Que a gente começa a tomar o passe, se sentir melhor, acha que já está bem. Normalmente a pessoa ou abandona, né, o tratamento, ou abandona a mudança. Tem pessoas que perguntam muito, né? Por que as casas espíritas não dão alta no tratamento? Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta ou já fizeram para alguém, mas dificilmente alguém tem alta, né? Na verdade, tem muitas pessoas que têm condições de estar em alta já nas 2, 3 meses, né? Normalmente passa primeiro ciclo de P2, que é um passe de harmonização. A partir da 5ª semana, normalmente, né? Tem casos que já passam mais de 4 passes a primeira vez que a pessoa vai. Mas normalmente o que diz a regra da aliança é: a pessoa chegou na casa a primeira vez, toma 4 sessões de P2. Na 5ª semana, ela vai tomar o passe que foi realmente recomendado pela espiritualidade para que ela tome. Ou fique no P2, ou vai para o CH, ou vai para um P1. Se a pessoa está no P2 e vai para o CH, significa que ela está com um envolvimento espiritual um pouco mais sério. Se ela se mantém no P2, provavelmente está com um envolvimento bem leve. Se ela for para o P1, é um caso de problema de saúde. Não é recomendado que a pessoa chegue a casa, tome 4 sessões de P2 e depois vai direto para o P3B. Só em casos muito excepcionais, tá? O certo é passar pelo CH, porque a maioria dos casos no CH já consegue fazer o desligamento desse espírito, o afastamento. O estudo, né? Vem recomendado para muita gente quando começa a tomar... Alex. Sim. Alex. Pode falar. O P3B, a gente faz o CH, depois faz o P3B, e depois do P3B faz de novo o P3B, ou depois do P3B acaba esse ciclo e começa um novo ciclo? Então,
pessoa tomou o P2 e a ficha dela vai para, na quarta semana, vai para o grupo de médios que vai fazer a verificação da ficha. Foi percebido lá que ele está com envolvimento. Então eu vou colocar daqueles 4 itens, está com envolvimento kármico. Um espírito que o persegue por causa de encarnações passadas. Então é recomendado a ele que ele tome o CH. Então ele vai iniciar 4 semanas de CH. CH é choque anímico. O que nós, que somos dirigentes de câmara mediúnica, que estamos há muito tempo, costumamos dizer que a pessoa só vai para o P3B quando o CH não foi bem feito. Eu me incluo nisso, porque eu trabalho em assistência espiritual e a gente tem P3B. No Maria de Nazaré é até bem pouco, né? Tem vezes que a gente passa meses sem ter P3B. Mas tem casas que tem bastante. Porque o CH, o nome, significa choque anímico. Nós ensinamos no curso de passe que o CH é projeção de amor. Então o grupo tem que doar o melhor sentimento que ele possui ali no momento de aplicação do passe, direcionando na mente e no coração do assistido para que esse sentimento de amor atinja o obsessor ou o espírito sofredor que esteja envolvendo. Se esse sentimento chegar até ele, então ele consegue elevar o seu padrão, né, o espírito, o obsessor. Quando esse amor chega até ele, ele consegue elevar esse padrão dele e ele consegue perceber o auxílio espiritual. Normalmente é algum espírito familiar que vem em seu auxílio. A mãe, um pai, um irmão, um marido, uma esposa, né, desencarnado que vem em seu auxílio. Quando a gente não consegue atingir, né, ou o grupo passista de CH, corrente, não consegue atingir esse sentimento durante as 4 semanas, então ele vai para o P3B. Né? O assistido vai para o P3B por causa do espírito. E lá no P3B, com a manifestação dele, é mais fácil ele receber esses sentimentos. Né? O grupo de médiums já está mais habituado a esse tipo de tratamento. O correto seria que toda pessoa que dá passe, né, tivesse o curso de médiuns, mas nem sempre é assim. As pessoas fazem o curso de passe e alguns não prosseguem no curso de médiuns. Aí quando vai fazer o CH, não percebe muito bem o que está fazendo, não consegue se dedicar completamente a esse passe. No P3B, é bem raro que o espírito não se desligue da pessoa já no primeiro ou na segunda sessão. Né? Primeira ou segunda semana. Depois os outros é mais para harmonizar a pessoa mesmo, né? Que é um tratamento bem especial, envolve muito sentimento, P3B. Né? Normalmente, médicos que trabalham em P3B são pessoas que gostam desse tipo de tratamento. Eu vi agora eu não lembro onde. Foi numa palestra no YouTube. Que os médiuns que trabalham apenas em desobsessão
são médiums simples e humildes. Porque você nunca ouviu falar em nenhum médium ficar famoso porque trabalha com obsessão. Nenhum médium se destaca trabalhando em desobsessão. Ele entra lá simples e continua simples até o final de sua tarefa. Então é um trabalho muito bonito, por isso que né, os médiuns que trabalham só com obsessão são realmente espíritos com sentimentos de doação muito grande, né? Porque não é fácil, vocês verão. Quando termina o P3B essa sessão, normalmente a pessoa volta para um P2 para harmonização. Se o espírito não se desligou nas 4 sessões, aí vai depender da casa. Ou continua, já participei de um tratamento que levou 8 semanas. Era um caso muito sério. E só prolongou porque nós sentimos que havia possibilidade do espírito aceitar o auxílio. Embora ele falando, as comunicações dele não demonstravam isso, mas o grupo sentia que no fundo ele tinha algo de bom para doar e realmente na 8ª semana foi possível. E tem casos que na 4ª semana, se o espírito não quis deixá-lo, a espiritualidade o afasta, né? Como não? Às vezes eles prendem esses espíritos em prisões e deixam eles lá por 4 até 8 semanas, até que o assistido se equilibre, né? Saia daquele padrão, tente o restabelecimento, estando sozinho, desligado. Depois eles soltam o espírito. Aí quando se ele baixar o padrão, o espírito reencontra ele de novo. Como nós... Então comigo acho que foi isso que aconteceu. Acho que é questão do padrão vibratório, então, né? Pessoal, desculpe, meu computador caiu aqui. Ô Kátia, repete para mim o que você falou enquanto eu vou tentando refazer aqui. Então, o que eu estava falando é que comigo aconteceu... Deixa eu abrir aqui. Comigo aconteceu, acho que foi essa questão do campo vibratório, né? Porque eu fiz todo o ciclo de P2, CH e P3B. Mas foram várias sequências, né? Não foi assim nessa sequência. Acho que eu fiquei no CH, acho que três vezes, né? Para depois ir pro P3B. Aí depois de um tempo eu fiz novamente. Fiz a questão fiz de novo o P2, depois fiquei um tempo no CH e depois fiz de novo o P3B. Mas é a questão que você falou, né? Que a gente baixa o nosso
campo vibratório, e daí eu acho que aconteceu tudo novamente, né? Por isso que eu fiz essa sequência 2 vezes. Isso não é nenhum demérito não, tá? Muita gente passa por isso, eu já passei por isso também. Às vezes o. Seu microfone está desligado. Pronto. Tá ouvindo agora? Estão ouvindo? Sim, agora sim. Tá, então, às vezes o. Pera aí. Às vezes o. A gente, né, o assistido, ele tá tão envolvido por nossa própria culpa mesmo, né? Mas o envolvimento acaba sendo tão sério que a gente não consegue mais se equilibrar, né? Tamanha a ação que o espírito obsessor tem sobre nós. Então, precisa de muita firmeza da equipe de tratamento e da nossa parte também, né? Sempre se fala muito que a preleção é a parte mais importante do tratamento, porque é ali que a gente vai ouvir e vai refletir, né, nas nossas mudanças. A maioria das preleções é sempre ligada ao Evangelho, né? E o Evangelho está sempre ligado ao amor ao próximo, amor a nós mesmos. É o amor que nos eleva ao padrão vibratório. Então não adianta a gente fazer o tratamento e sair do centro e já começar a pensar, né, principalmente quando a gente é jovem, em ir para balada, em sair com os amigos. Então é complicado, tem que ter uma conduta muito séria. Vocês que estão na escola, né, com Alex, obsessões pode. Deixa eu tentar ler aqui. Alex, a obsessão pode se dar através de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado? É o que eu ia falar. A obsessão ela pode se dar de qualquer lado. Encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. A pessoa muito ciumenta. Uma mãe que quer viver demais a vida da filha, né? Quer que a filha faça as coisas que ela não pôde fazer. Então ela quer viver através da filha. Um pai com o filho, o pai com a filha, né? Uma mãe que pode ter desejos pelo filho, um pai pela filha, tudo isso são ligações do passado, né? Isso é de encarnado para encarnado. Até com amigos também, né? Aquele amigo que não consegue se desligar do outro, não consegue viver sem a presença do amigo ou amiga. De encarnado para desencarnado. Quando a pessoa desencarna, é aquele que fica não aceita e fica chamando e fica chorando. E fica, principalmente mães com filhos, né? Ficam no quarto do filho, fica com as roupas, fica cheirando, vendo vídeo, vendo foto, não vive mais. Pode ser marido com esposa, esposa com marido, né? Quando a pessoa desencarna e o outro não aceita. Desencarnado para encarnado é esse comum que a gente está falando, e tem de desencarnado para desencarnado também, né?
quando o espírito, principalmente quando ele obsedia uma pessoa a ponto de levar ela ao desencarne, ele continua essa perseguição no mundo espiritual. Então essas são as formas, né? Então, vocês que estão fazendo escola, já devem estar no 3º ano, né? Tem os que já terminaram. Peguem o caderno de temas de vocês, a caderneta pessoal, e lê lá as primeiras 3, 4, 5 primeiras anotações que vocês fizeram. Tanto dos temas, quanto da caderneta pessoal. Vê lá o quanto a cabeça de vocês mudaram. Vocês podem até pegar os 3 primeiros temas, escrever só o tema e desenvolver eles de novo, para ver como vai sair completamente diferente. Isso em pouco tempo, né? Menos de 3 anos de estudos. O curso de médiuns dá uma bagagem maior para conhecer esse mundo espiritual, esse mundo dos espíritos. Nos deixa mais sensíveis a essas influências. Então junta o conhecimento moral que a gente adquire na escola, que vai nos dar força, base moral, né, de mudança de conduta, de pensamento, de sentimentos. E com o curso de médiuns isso completa, né, esse ciclo. E a gente tem todas as ferramentas para se livrar de qualquer obsessão, para nem sequer cair. Se não fosse assim, por exemplo, não haveriam dirigentes de cursos. Porque se comenta muito, né? Eu peguei uma turma de médios para dirigir no começo do ano. E é um grupo que não é da aliança, muitos não têm nem escola. Então eu tenho que trazer para eles um pouco de conhecimento moral. E a Sandra ficou preocupada. Falou, nossa, imagine esses alunos como devem estar com envolvimento, aí vem tudo para cima de você. Isso acontece com todas as turmas, escola de aprendizes, curso de médiuns, curso de passes, evangelização infantil, mocidade. Se a gente pensar nisso, ninguém trabalha, porque tem realmente. Né? Se vocês têm obsessor kármico principalmente, e eles estão percebendo que vocês estão mudando e a causa da mudança é o curso, e eles não conseguem afastar vocês do curso, o que eles vão fazer? Vão nos dirigentes, direção da casa. Por isso que muitas vezes eles se unem, os obsessores de várias pessoas, e fazem ataques maciços à casa espírita, à presidência da casa. Só que se a gente ficar pensando nisso, ninguém trabalha. O que a espiritualidade nos passa? Siga aqui, ó, essas 3 condutas aqui, ó. Conduta, né? Vive com conduta ilibada, tenha os pensamentos em ordem, em harmonia, os sentimentos, que a espiritualidade garante a nossa segurança. Isso vale para trabalhadores, para alunos. Nós temos todas as ferramentas. Né? Precisamos manter no caminho. Ninguém anda em linha reta o tempo inteiro, mas oscilar o menos possível. O médium não deve temer a obsessão por qualquer motivo que for, mas sim respeitar seus conhecimentos e limites, pois ninguém é infalível. Todo trabalhador da seara do mestre que desempenhe suas tarefas com responsabilidade e comprometimento
é acompanhado por espíritos benfeitores que zelam por sua vida e de seus familiares, esses últimos quando merecedores. Então nós garantimos segurança até dos nossos familiares, marido, esposa, filhos, desde que eles também não abusem, né? Por que que eles também, por que que os espíritos benfeitores auxiliam os nossos familiares? Porque muitos de nós não conseguiremos nos dedicar à tarefa espírita com dificuldades no lar, né? Com familiares. Tem, acho que é o primeiro livro da Patrícia, que ela fala sobre isso, né? Os espíritos falam para ela o quanto ela era protegida porque os pais dela trabalhavam numa casa espírita. Então, desde que nós, como eu disse, ninguém é perfeito, né? Ninguém é infalível, mas desde que nós nos esforcemos para se manter com dignidade na vida, né? Fazendo em favor do outro. Eu já... uma coisa bonita do trabalho de desobsessão é que já aconteceu mais de 10 vezes espíritos que voltam depois de alguns depois de meses, outros anos, né? Era obsessor, foi ali resgatado e retorna à casa para agradecer e quer se tornar um trabalhador daquela casa que auxiliou eles. Então eu já tive, pelo menos em câmaras que eu trabalhei, mais de 10 espíritos que retornaram para agradecer o que foi feito por ele. Às vezes eu nem participei do dia ou do grupo, mas eu estava lá no momento que eu ouvi. Então quantos não fazem isso? Imagine que quase todas as casas espíritas têm trabalho de desobsessão. Quantos espíritos não são resgatados, né? Infelizmente agora está parado, né, esses trabalhos. São poucos que estão se aventurando, né, em abrir casa espírita e trabalhar, para não ser mais uns, né, no mundo espiritual. Mas é um trabalho muito bonito. O obsessor, ele é por pior que for, ele é um espírito em evolução. Eu fiz algumas anotações aqui. Eu li o Seara dos Médiuns porque fala da parte de Jesus, né? Obsessão em Jesus. Todos aqueles que Jesus curou, que chamavam de endemoniados, né? Eram os loucos de hoje. Por que as pessoas não vê falar tanto de endemoniados nos dias de hoje, né? Como era na Bíblia? Tem essas igrejas aí, né, que chamam pentecostais, que ficam fazendo esses shows aí de exorcismo, mas muito disso daí é teatral. Mas hoje são as pessoas que têm alguma insanidade mental, né? Perturbações mentais. Ó, lá Bezerra de Menezes, né? Lá em 1880, 1890, quando traziam uma pessoa para ele na clínica dele, ou com camisa de força, ou segurando, né, a força a ele, Bezerra já levantava da sua mesa e já falava: soltem o médium. Eurípides Barçanufo também tratavam as pessoas diagnosticadas como loucas como obsediados.
E os manicômios está cheio de médiuns, né? Os hospitais de psiquiátrico está cheio de médiuns lá que não levaram a sério o seu papel e acabam sendo obsediados. Eu acho que é isso. Alex, a autoobsessão Oi? entra nesses tópicos? Sandra. O quê? A autoobsessão, ela entra em algum desses tópicos? Mais ou menos. A autoobsessão. O Espiritismo não tem tratado muito a autoobsessão, né? Surgiu recentemente aí, né, a apometria. Embora a apometria seja algo que já iniciou já faz algumas décadas, mas tem começado a entrar em algumas casas espíritas. A apometria é principalmente o tratamento da autoobsessão, mas ainda tem muito tabu sobre esse assunto, né? Muito preconceito. É difícil diagnosticar a autoobsessão, né, na pessoa, e no Espiritismo não tem um tratamento específico, né? O que a pessoa faz é ficar tomando passe ou estudando, frequentando as escolas. A autoobsessão está muito ligado a questões do passado nosso, traumas do passado. Muitas vezes a gente busca esse tratamento na psiquiatria, né? Com psicólogos. Mas eu acredito que a apometria vai entrar no espiritismo e vai ser mais uma ferramenta, né? E tem algumas casas da Aliança que está já há uns 3, 4 anos iniciando, CA e Manchester, né? Eles têm feito apometria lá. Agora precisa a Aliança colocar isso como regra, né? Como nova atividade da casa e passar a ensinar, dar cursos e fazer parte das tarefas do trabalho. Algum tempo atrás surgiu Falando ao Coração, né? Algumas casas mudaram o nome, Ombro Amigo. A em Poá vocês têm um nome também. Eu esqueci. Falando ao coração em Poá também. É o quê? Falando ao coração em Poá também. Falando ao coração, né? Então, é uma forma de tratar a autoobsessão. Não é tão incisiva como a apometria, mas é uma forma também da gente estar, se bem feito, né? Como Falando ao Coração deve fazer, que a pessoa se abra ali realmente, é uma forma de amenizar um pouco essa autoobsessão. Alguém tem mais alguma pergunta? Espera aí que tem aqui nas mensagens. Quanto às fases da obsessão, ela é progressiva ou pode se iniciar já num grau elevado? Ela já pode começar num grau mais elevado, pode começar no mais simples e já pular para o mais agressivo. E não é só aqueles 3 graus, não. Ali é só uma nomenclatura, né? Mas como cada pessoa é uma pessoa diferente, também cada espírito é um espírito diferente. Então, juntar essas duas coisas, cada obsessão é diferente, né? Cada nível é diferente. Alguém mais? Alex, Pode falar. crianças, Alex, podem ser influenciadas por obsessores?
De repente, eu estou obsedando uma mãe, então eu vou e cutuco essa criança, por exemplo. Então, Se eu sou uma obsessora, se eu fosse uma obsessora, eu ia lá, eu ia botar terror nas crianças. Joga a farinha no teto, joga o negócio na privada. Não precisa de muito, a mãe ia ficar doidinha. a Silmara perguntou isso aqui também, se criança de 4 anos é obsediada. Em regra geral, a criança desde que nasce até os 7 anos, ela tem uma proteção, né, por vários motivos. O sistema nervoso ainda está em formação, os centros de força, os chakras ainda estão em desenvolvimento naquele corpo. Porque para um espírito não é tão simples também ser obsessor, sabia? O obsessor ele tem que fazer ele tem que seguir uma série de regras para poder entrar em sintonia com a pessoa. Né? Isso às vezes leva anos de tentativa. Né? Existem as obsessões por hipnose, essas são as mais sérias, são espíritos com conhecimento muito grande para estarem fazendo esse tipo de coisa. Mas uma simples obsessão não é tão o espírito chegar lá e obsediar, não. Ele tem que estudar a pessoa, quais são os pontos fracos, aonde ele consegue se ligar à pessoa, porque a pessoa conta com proteção, né? Tem um mentor dela, tem espíritos familiares que a protegem. Então são várias tentativas, ou o encarnado, né, o obsediado vive fazendo besteira, bobagem, aí fica fácil. Mas para uma criança, é muito complicado para um espírito encontrar uma criança. O obsessor de criança, por regra, são só os kármicos, né? Então o cara está esperando o espírito encarnar para ele ir atrás, só que ele não consegue achar. Né, pelo padrão vibratório da criança. Só quando a criança tem um resgate muito forte, né, aquele espírito que já reencarna sem conseguir desligar daquelas ideias que ele tinha, aqueles pensamentos, aí o espírito consegue encontrar, é muito raro. Mas tem os casos de, por exemplo, lar perturbado, onde tem muitas brigas. Marido e mulher brigam demais, a criança está sempre doentinha, está sempre com alguma coisinha, gripe, febre, dor de ouvido, dor de garganta. Porque, embora não tenha, os obsessores dos pais não atinjam a criança, mas a energia dos pais negativa atingem as crianças. Daí a importância de nós levarmos nossos pequenos para fazer tratamento desde o nascimento. É uma forma de estar também tirando essas energias da criança. Eles são como pequenas antenas, né? Quem não tem filho, casal sem filho, se tiver animal também vai para os animais, né? Como o nosso corpo já está calejado das energias ruins que a gente mesmo emite, então essas energias são como semelhante ao coronavírus, energia negativa, né? Os nossos pensamentos ficam procurando pessoas para se alimentarem, né? Para se achar. Alex, Fala. só um minuto. Você falou, né? Como eu trabalho na Câmara de Paz com as crianças, então a gente vê certos problemas, né? Que acontecem. Essa dor de garganta, essa mudança de comportamento da criança, muitas das vezes a gente costuma falar para os pais, por isso que eles passam na entrevista. Por quê? As brigas que verem em casa, muda o comportamento da criança, essa dor de garganta, porque é como nós adultos, você quer falar algo e você não fala, a criança vê,
uma mãe ser agredida, uma palavra, maus tratos, né? Então a criança fica vendo, então ela capta tudo isso para ela. Às vezes não dorme direito, a gente aconselha os pais a conversar com a criança quando ela dorme, para poder acalmá-la. Então, a maioria dos problemas das crianças é reflexo da família. Mas não é só ela ver e ouvir, não, porque isso acontece com os bebês também. Né? Tem bebê que vive doentinho, vive com infecções. Energia, né? Infecções urinárias, alergias. Tudo é reflexo, porque é um ente que está absorvendo. Ele está absorvendo tudo. O que A casa está doente, né? Mas pode acontecer. Mas ela a casa fica doente, porque a energia fica tão pesada que, como nós costumamos falar, impregna as paredes, impregna tudo. Mas, Alex, e no caso da criança já nascer com doença? Aí é kármico, isso né? Isso pode ser kármico, né? Normalmente é kármico, Outra dúvida. O Alex, no caso desses trabalhadores simples, né, que eles trabalham com obsessão, eles doam muito amor, eles doam muita energia. Como é que eles fazem para repor essa energia? Porque eles se doam muito, né? Então, fica uma ausência, não fica, de energia? Não. Não? Energias doadas é igual sangue. Deus já criou essa fórmula, né? Tudo que é bom para nós e que podemos compartilhar é reposta. Isso serve para o sangue, qualquer coisa que a gente doa para o outro de boa vontade, isso é repostas. Nós mesmos geramos essas energias em nós. Sem contar que existe uma teoria, né, uma ideia de que os espíritos perfeitos da categoria de Jesus, acho que é Ramatiz que diz isso. O mundo onde eles habitam é o Sol. Então, o planeta que eles vivem é o Sol. Primeira vez que eu li no livro, eu achei meio estranho, mas hoje para mim faz todo sentido, né? Então, cada planeta que tem aqui no nosso sistema, e provavelmente deve ter também invisíveis, né, do mundo espiritual, existem um governador, como Jesus. Marte tem um, Vênus tem um, e todos esses espíritos vivem em um lugar de onde eles comandam. Então, qual que é o principal astro que vive aqui, que tem aqui no nosso sistema? É o Sol. Então, é dali que eles comandam. E todo esse amor que eles têm, né, que são espíritos que a luz deles é semelhante à do Sol. E o brilho da sua luz é a emanação de amor puro. E isso chega até nós através desses raios do próprio Sol. Então, tem um livro, Desobsessão, do André Luiz. Tem uma parte que fala o passe. Acho que é o espírito Alexandre, o mentor, ele fala. O André Luiz vê umas energias vindo do alto, né? Uns raios bem fortes assim na hora de um tratamento. E ele pergunta, André Luiz, de onde vêm essas energias? E o espírito fala que são diretamente de Jesus. Essas energias vai no passista, né? Não vai no assistido, vai no passista,
e ele transforma para poder passar para o assistido. Então você imagina a gente aplicando passe e recebendo energias de Jesus direto. Então não tem como a gente ficar com perda de energia. Tudo que a gente doa, não temos que ter medo, nada. Tudo que a gente doa é reposto. Quando um pedinte pede, né, alguma coisa para nós e a gente dá, ele não fala que Deus te dê em dobro, que na verdade a gente recebe mesmo. Tudo que a gente dá aos outros de bom grado nosso, a gente recebe de volta. Está falando aqui do espírito com criança, né? Criança que vê amigos. Pode ser o próprio mentor. Se a criança já é um médium, o mentor dela pode se aparecer para ela como criança, né? Até os 7 anos, o vínculo do mentor ele é muito forte, né? É muito intenso, ele está presente quase que o tempo inteiro, né? Que é um período muito crítico da criança, né? Até os 7 anos. Então, nessa fase aí, às vezes, muitas crianças têm esses amigos imaginários que, na verdade, pode ser mentores, pode ser também obsessores dos pais que eles veem. Pode ser tanta coisa, né? Criança que tem muito pesadelo, tem medo de dormir sozinho, né? O lar é perturbado e os pais põem a criança para dormir sozinho no quarto escuro. Imagina, a casa toda perturbada e a criança tendo que ficar lá sozinha. Então temos que tomar muito cuidado, quem tem filho pequeno aí, evangelho no lar sempre, levar as crianças para evangelização, fazer escola de paz também. Eu fui dirigente de escola de paz, eu e a Sandra, por uns 10 anos ou mais. Nesse período, o que eu percebi? Os pais, principalmente trabalhadores, que levavam os seus filhos para a evangelização e iam embora, depois voltavam para buscar, essas crianças não seguiam depois, né? Não iam para a mocidade. Aí os pais ficavam choramingando lá, meu filho fez 14 anos, não quer mais saber. Mas a pessoa não seguia a religião com ela entregava a pessoa, entrega o filho lá e que siga sozinho. Quando os pais participavam com os filhos da evangelização, fazendo a escola de paz, os filhos percebendo que o pai estava ali com eles, porque quando eles saem da salinha, eles correm para ver os pais lá na sala dos pais. Então eles têm uma tendência maior de seguir os passos dos pais. Nós temos 7 minutos. Deixa eu ver se dá tempo de eu contar uma historinha nossa. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, 3 anos atrás, minha filha se envolveu com a quimbanda. Ela é médium, não teve paciência de fazer escola, né? Infelizmente iniciou uma escola com o dirigente, ela não se adaptou ao dirigente, aí resolveu ir para a Umbanda, depois foi para a Quimbanda por causa de amigos. Coisa de adolescente, ela tinha uns 19 anos. Eu não conhecia muito sobre a Quimbanda, né, mas sabia que era algo pesado. E procurei me informar, estudar sobre o assunto. A Sandra ficou desesperada. E quanto mais eu lia sobre o assunto, mais eu ficava preocupado.
Mas o que levou ela a tomar essa decisão já foi um envolvimento espiritual. E o período que ela ficou lá, esse envolvimento ficou muito sério, né? Ela não conseguia olhar nos meus olhos quando eu conversava com ela. E era um grupo de jovens, eles moravam todos na mesma casa que exerciam essa quimbanda, tudo jovem, então era um prato cheio para ela. Né? Querer liberdade, morar só com jovens. E foi muito difícil, foi muito complicado. Desde o início, desde a primeira conversa que eu tive com ela, eu tive a intuição de não contrariar, não bater de frente. Sempre usar o amor que eu sentia por ela e o amor que ela sentia por mim nas conversas. Então a primeira coisa que eu fiz foi ela me dar a palavra dela de que ela não ia sair de casa para morar lá. Com muito custo ela deu. Então sempre que a Sandra é um pouco mais explosiva, né? Sempre que a Sandra batia de frente com ela, discutia, eu ia lá e procurava falar para ela do quanto eu amava ela. Aí calhou de eu sofrer um acidente de moto e quebrei a perna. Eu e a Sandra caímos de moto, quebrei a perna. E ali alguns momentos depois, fui para um PS, né, para fazer um primeiro atendimento. Dali eu chamei uma amiga para conversar, me deu uma crise de desespero. Era perto do Natal, minha filha não ia passar o Natal com a gente, os meus outros filhos tinham brigado com ela, né? Tudo que esse tipo de energia precisa, brigas e discussões, né? E começaram a brigar muito com ela e nesse mesmo dia eu sofri um acidente. Achei que tinha sido desatenção minha, né? Mas na verdade, quando eu estava no pronto-socorro, eu estava aguardando fazer um raio-x, me deu uma crise de choro e eu resolvi ligar para uma amiga minha, que foi minha dirigente de médiuns e ela inclusive, deu aula para gente, a Marlene. Ela é a coordenadora de mediunidade da Regional Leste. Mandei, na verdade, uma mensagem para ela no WhatsApp e ela, acho que na hora ali, ela já fez a ligação, fez um evangelho, porque ela falou assim, espera aí que eu vou fazer uma coisa. Deu uns 2 minutos, ela voltou e aquilo já tinha me mudado, já tinha me transformado, minha mente já estava completamente diferente. Tinha saído de um estado de desilusão, tristeza, para um estado de felicidade. Porque eu comecei a enxergar naquele acidente uma oportunidade. E foi realmente o que aconteceu. Ela ficou muito preocupada, né, de se sentindo culpada pelo que tinha acontecido. E tirou ela um pouco dessa ilusão que ela estava. Depois eu conversei com ela, falei que a gente podia ter desencarnado naquele dia, como ficaria a família, né? Com eles brigando por causa daquilo. Mas o principal de tudo foi a parte espiritual. Antes de chegar nesse momento, né? Eu e a Sandra, nós fazíamos não, foi depois desse momento, que uma das coisas que a Marlene tinha pedido para mim fazer é Evangelho no Lar todos os dias, a gente já vinha fazendo, e fazer um pouquinho diferente a prece das fraternidades, né? Colocando o nome da minha filha no meio da prece. E o engraçado é que a partir dali a gente fazia evangelho, minha filha subia, vinha na cozinha, subia e dava de ombro. Aí passavam uns 2 dias,
já ficava comendo na mesa com a gente fazendo evangelho na mesa. Sentava na escada e ficava ouvindo. Até começar a participar do evangelho também com a gente. No início, a gente fazia na sala, né? Tem um sofá aqui atrás, a gente fazia ali, né, sentados. E ali tem a janela, dá para o meu estacionamento. Aqui é um condomínio. E eu ficava ouvindo vozes ali na janela, mas eram os espíritos. Eles não conseguiam entrar em casa, mas ficavam sabendo que eu estava ouvindo, fazendo deboche. E ficava, vamos ver até quando eles vão aguentar ficar fazendo isso aí. Ela já é nossa. Não tem como tirar ela da gente. E em alguns momentos eu achava meio engraçado, outros momentos preocupado. Mas eu lembro que num dia, que foi o dia final, né, de tudo, a gente ia para o trabalho de quinta-feira no Maria de Nazaré, era trabalho mediúnico. E a gente fez um evangelho à tarde. E eu ouvia essas vozes, mas bem de longe, quase um sussurro. Eles desesperados. E agora o que a gente vai fazer? Nós estamos perdendo, coisas desse tipo, né? Aí a Sandra, quando a gente foi sair, a Sandra saiu toda feliz aqui de casa, né? Pulando. Eu achei estranho que ela andava meio triste. Ela falou, tem uma notícia muito boa, mas não vou te falar agora. Aí eu já tinha percebido que era alguma coisa relativa à minha filha. Fomos para o trabalho. Durante todo esse processo eu tinha tido um sonho onde eu estava fugindo de uma região escura com a minha filha. O lugar parecia que tinha um monte de zumbi, parecia Cracolândia e muito escuro. E eu tinha que tirar ela daquele lugar. E eu fugindo com ela por lugares que eu não conhecia muito bem, eu me deparei num beco e duas pessoas sentadas nesse beco de cabeça baixa, né? Sabe quando a pessoa tá com os joelhos dobrados e põe a cabeça entre os joelhos? Quando eu entrei nesse beco, levantou a cabeça, eram duas moças. Eu sei que tem muita simbologia nesse meio, mas ficou muito nítido para mim. Isso como se fosse um filme. As duas levantaram a cabeça, sorriram para mim e disseram para mim não me preocupar, que a tarefa delas ali era proteger a minha filha. E nesse dia que a Sandra estava feliz, que não quis me contar, eu fui para a tarefa. Quando terminou a tarefa nas vibrações, eu vi essas duas moças lá. No sonho elas estavam com as roupas todas rasgadas, parecendo que eram pessoas de lá, daquela região. E lá no centro não, elas estavam com uma roupa meia bege, mas a roupa brilhava. Aí eu olhei para elas e perguntei, acabou? E elas só balançaram a cabeça assim. E quando nós saímos, a Sandra falou que a minha filha tinha desistido de ir para lá, né? Não ia mais, tinha se desligado do grupo e ainda conseguiu, de uma certa forma, fazer com que todos saíssem de lá, né? O grupo inteiro saiu, se dispersaram daquela casa, voltaram para suas famílias. É uma história para a gente refletir, né? Não foi só essa, várias coisas já aconteceram comigo e com a Sandra, envolvendo filhos, pais, sobrinhos, irmãos. E como eu falo para ela, eu não tenho como falar não para a espiritualidade, né? Quando surge alguma coisa para mim fazer, eu não tenho como recusar.
porque eles nunca dizem não para mim. Então eu queria que vocês sentissem isso também, né? Tenham essa fé, essa confiança na espiritualidade, porque eles estarão com vocês em todos os momentos, para o que der e vier. Então confie neles, que eles sempre estarão com vocês. É isso. Alguma pergunta ou podemos encerrar? Alex, sabe o que eu senti? Essas duas moças sentadas com a roupa rasgada, elas não poderiam estar ali mesmo assim, camufladas, É exatamente isso. São duas, disfarçando para poder ajudar, né? são dois espíritos ligados à minha família. Sim, Eu tenho um tio que foi o que eu senti. ele desencarnou e uns 20 dias depois eu encontrei ele num lugar muito bonito, uma praia paradisíaca, e ele estava lá, né? Meio surpreso, não tinha entendido ainda que tinha desencarnado. Mas aí eu encontrei essas duas moças lá também. E eu tinha muita intimidade com elas, porque eu andava com elas abraçado na rua. E depois que eu reconheci essas duas moças com o episódio da minha filha, que aconteceu depois, né? Eles fazem isso às vezes. Tem espíritos que fazem esse tipo de... É como policiais infiltrados, né? Eles se infiltram em regiões inferiores para resgatar pessoas, para proteger outras. André Luiz, no livro Libertação, também participou de um grupo desse. Ficou infiltrado numa região do umbral lá durante um tempo. Sim. Mesmo na novela Viagem mostrou muito isso, né? Os espíritos que entravam ali no umbral para resgate, para ajudar, né? Exatamente. E tudo é estudo para a gente, tudo é aprendizado. E a gente tem que sempre saber que essas pessoas que estavam ali protegendo a sua filha, como os demais, né, jovens, são os espíritos familiares, os espíritos que nós sabemos que estão sempre conosco, né? Que têm simpatia por nós, que está sempre ali nos ajudando. Por isso que nós temos necessidade de estarmos sempre com o coração aberto à prece, aberto à espiritualidade, porque da mesma forma que nós precisamos da espiritualidade, ela também precisa de nós. Com certeza. Muito. Precisam muito da gente. Muito, muito, muito. Muito obrigada pelo seu depoimento. Até eu fiquei emocionada de sentir a sua emoção. Eu que agradeço a vocês. Acho que foi um dos momentos da minha vida em que eu mais senti confiança com conhecimento, né? Uma coisa é a gente confiar sem conhecer, outra coisa é confiar entendendo o que está acontecendo. Então, ali eu aprendi realmente como os espíritos agem com a gente, como eles nos auxiliam. E senti também o lado negativo também, né? Sim. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigada a nós. Obrigado, boa noite. Vocês tenham uma ótima semana e vamos lá para o grupo para a gente fazer as vibrações. Até já. Boa noite a todos.
Ótimos fins de semana. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite.